Seguindo aqui o nosso livro dos sábados, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, nós viemos lendo um capítulo em onde a equipe espiritual trabalhou com um grupo de espíritos que buscavam desestruturar a casa espírita através da influenciação das esposas, tanto do dirigente quanto de um amigo dele que passava pela mesma situação. E a liderança, né, que era um antigo servidor da igreja na sua encarnação anterior, depois de muita conversa, né, ele foi levado para iniciar um tratamento, né, para que ele pudesse ser auxiliado. E todos aqueles seus seguidores também foram sendo recolhidos, né, na medida do possível e dentro do respeito ao que cada um desejava de fato. E isso fez com que o próprio dirigente da casa já percebesse uma mudança no comportamento quase que imediata da sua esposa, né? Só o fato desses espíritos terem sido afastados, desligados dela. E é a partir daí que a gente continua, né? Vou voltar aqui só para o parágrafo anterior, para a gente seguir na linha de pensamento. Aqui. A reunião fizera-lhe e à esposa um grande bem, porquanto, afastado o hipnotizador que a atormentava, ela começou a fazer reflexão bem orientada, e o esposo percebeu-lhe a significativa melhora. Ele deu-se conta de que o seu apelo em oração fora ouvido, e durante a noite houvera recebido a orientação de que necessitava. Isso é legal, né? Que às vezes, né, isso acontece comigo, deve acontecer com vocês também. Você vai dormir, né, pensando numa coisa, ou trabalhando alguma ideia, ou até às vezes remoendo alguma situação que aconteceu, que você não tem certeza que se agiu da melhor forma. E quando você acorda, aquelas ideias, aquelas preocupações parecem ter sido resolvidas em algum momento da noite, né? E são os momentos que a gente realmente trabalha essas situações, sobre essas ideias, encontra amigos espirituais para nos auxiliarem. E é essa exatamente a sensação. Você acorda sem saber nem como nem porquê, mas você sente no fundo da sua alma que aquilo que te preocupava deixou de se preocupar. O problema que você achava presente foi resolvido. E assim se acontece com várias coisas em nossas vidas, né? Nunca pessoa alguma caminhará em solidão e sofrimento se erguer o pensamento à fonte de amor, sendo logo banhado pela suave sintonia benéfica. As atividades eram muitas e passamos as horas exultando com uma entranhável alegria de havermos sido convidados em momento tão significativo da historiografia da humanidade. Multiplicavam-se os serviços e, atentos ao tempo que deveríamos aplicar, aceitávamos todos os desafios que nos chegavam. Isso é interessante, né? Todos os serviços que eram apresentados a eles
eles se apresentavam para fazer. Mas uma coisa que me chama a atenção, atentos ao tempo que deveríamos aplicar. Você lembra aquela história que a gente já conversou aqui, né? Que a gente está sempre envolvido pela proteção espiritual, tem sempre amigos espirituais do nosso lado, mas eles não estão à disposição, quer dizer, eles estão e não estão à disposição o tempo todo, porque eles têm atividades para fazer. Então, se a gente programa um certo trabalho, ele tem que cumprir um horário rígido, porque naquele horário, aquela espiritualidade ligada ao trabalho está disponível para aquilo. Em outro horário, não. Ela está envolvida em outro trabalho. Então, isso a gente deve prestar bem atenção ao que eles falaram aqui. Eles aceitavam todos os desafios que chegavam, mas atentos ao tempo que deveriam aplicar. Alguém quer falar? Eu só falar, o que acontece? Eu estava assistindo no YouTube, Médium, né? Ele já até faleceu. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, que o nosso nome é o endereço astral. Sabe de tudo. Então, você pode estar no infinito e se você tem vínculo com aquele espírito, ele logo sabe. Para você ver, esse médium ele encarnado, ele falou assim, que o nosso nome é o nosso endereço não é astrológico, não. Nosso nome, nosso endereço astral. Isso. Aí olha só que coisa interessante. Se desse nome para ele de uma pessoa X, ele pegava o mapa e começava a passar a mão pelo mapa. Onde que aquela pessoa estava, ele sentia na mão dele. Dá para imaginar isso? Isso que é um espírito de um médium que está encarnado, com toda essa indumentária nossa que breca tudo nosso. Imagine os espíritos superiores, entendeu, Lance? Foge a nossa concepção de tempo e espaço. Ele passando a mão em cima do mapa, ele sabia onde que a pessoa estava. Nesse nível, para você ver. Só isso. É impressionante mesmo. Atendendo a labores da nobre instituição no seu mistério doutrinário, através da ação, praticamente não notávamos o passar das horas. Ao anoitecer, experimentávamos inefável bem-estar decorrente da boa expectativa do encontro reservado para aquela ocasião. A reunião se daria no coração da Amazônia, para onde rumávamos, seguindo o mensageiro que nos conduzia. Deslumbrávamos-nos na volitação sobre as abençoadas terras do Brasil. A noite estava espetacular. Uma lua de prata parecia maior do que habitualmente a víamos, em razão da posição geográfica em que nos encontrávamos. O vergel rico de vitalidade parecia exteriorizar alegria pelo brilho das árvores em espessas matas, cortadas pelos rios exuberantes, cujas águas refletiam a luz da selene. Quando chegamos ao lugar elegido, ficamos boquiabertos com a beleza em cores rutilantes, assim como pela movimentação de espíritos e de veículos coletivos em pleno esplendor da floresta, vista do alto. Isso é interessante, né? O Jair fala muito isso, né? Ele está falando aqui da beleza das cores, da movimentação, né? E o Jair já compartilhou conosco a experiência dele, né? De visualmente como é diferente, né? A visão no mundo espiritual, né? Como as cores são mais intensas, são mais bonitas, tudo é mais exuberante, tudo é mais interessante, é uma diferença para melhor impressionante, né?
Então, deve ser... Eu lendo esse parágrafo aqui, eu me lembrei muito do Djair, quando descreve, né, as viagens dele, né, as coisas que ele vê, né, que ele exalta justamente isso, né, a beleza, as cores, a construção das imagens são muito mais harmoniosas, são muito mais belas do que a gente consegue ver aqui daqui da Terra. Um edifício circular que recordava o Coliseu de Roma, em menor dimensão, possuía uma iluminação especial do próprio material com que fora edificado. Edifícios outros, de menor porte, distribuíam-se em forma retangular, apresentando ruas bem desenhadas e suavemente claras pela exuberância do luar. O Coliseu estava quase lotado por incontáveis espíritos de ambos os planos, físico e espiritual. O nosso condutor explicou-nos que aquela comunidade era responsável pela vida nas florestas da região, abrangendo outros países fronteiriços do Brasil, que participavam da mesma mata espessa e volumosa, daquele celeiro reserva de vida e de recursos diversos para o futuro. Aquela atividade tivera início pós-período do Tratado de Tordesilhas, assinado na cidade que lhe deu o nome, em junho de 1494, entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, para separar as terras descobertas e a descobrir por ambos os países em qualquer lugar do mundo. Engraçado isso, né? A gente fala muito do orgulho, da vaidade. Veja a pretensão de dois reinos pequenos, que nunca nem Portugal, nem a Espanha foram grandes países ou tiveram grandes impérios. Mas, mesmo assim, em algum momento da história da humanidade, eles tiveram a empáfia, a pretensão de dividir o mundo entre eles. Metade é meu, metade é seu. Coisa doida, né? Então, as terras que já foram descobertas e as que vão descobrir. Diga. Na América do Sul, houve a definição das terras que formariam... Desculpe, Silvio, que eu apertei a tecla errada. Eu fiquei falando sozinho. O que acontece? Eu acho legal mesmo, essa cidade que eles falam em cima da Amazonas, desse Coliseu, de coisas que fogem à nossa concepção. Para muitas pessoas, nós somos malucos, entende? Mas isso é real, isso existe. Não tem, foge essas cidades. Tu imagina você dar por esse Brasil para cidades astrais? Deve ser uma coisa de louco. Como ele está falando aqui, deve ter muita coisa, muito, sabe? E o Brasil é parte do espiritismo, cara. Tem muito, que estava vendo, eu não conhecia Umbanda, né? Aí eu fui ver Umbanda, achei muito interessante, porque Umbanda é justamente a trilogia entre, vamos falar assim, o kardecismo, a religião de matriz cristã, com índio e africano. Aí gera Umbanda. Isso só é possível no Brasil, entendeu? É só isso. E eu já falei antes, né, mas essa descrição que ele faz aqui me lembra muito as suas descrições, né? A forma como você fala, né? O entusiasmo de... Você fala das cores, da beleza, como é muito mais exuberante com os olhos do lado de lá, né? E você tem uma coisa, sabe o que é a paz reinante? Quando a gente está aqui na matéria, a gente só sente essa paz, Silvio, quando a gente, principalmente quando a gente faz essa radiação, que eu sinto que você entra em estado profundo. Essa paz é o nosso dia a dia, lá, nosso momento. É sem preocupação, é só alegria. Não adianta a gente falar, porque é um estado diferente, sabe?
Porque a gente aqui tem que se preocupar com, sei lá, é inerente nossa preocupação, ou o peso que está em cima disso, sei lá o que é, eu não sei. Eu sei que do outro lado não existe preocupação, é só felicidade, alegria, bem-estar, sabe, harmonia, um monte de troço que você queira falar, sabe? É isso, teu bem, tua vida é assim. É uma coisa, aí fica tudo mais maravilhoso. Eu acho que, e, inclusive, uma coisa mais maravilhosa ainda, que você não precisa nem se esforçar, você sabe que você é filho de Deus, sabe? Que existe, que Jesus é um Cristo, tudo isso a gente precisa aqui, tem que ter, não existe, não entra na nossa cabeça com facilidade, lá já é espontâneo, sabe? Os fenômenos que acontecem, como o André Luiz fala, entendeu? Ele só fala uma partinha daquilo ali, porque senão o livro não avançava. Mas é coisa assim nesse livro que você está falando aí, é só isso. Bacana. Na América do Sul, houve a definição das terras que formariam o Brasil, separando-as da Espanha por uma linha imaginária, que permitiu esse país continental e os seus irmãos, quase todos fronteiriços, com as suas abençoadas terras. Esses países beneficiavam-se daquele pulmão do mundo, de modo que a fraternidade vigesse entre as nações que compunham a imensidão territorial, ao mesmo tempo que todos zelariam pela sua preservação e preservação e desenvolvimento. Ademais das florestas e dos rios viscosos, seu solo é uma reserva inimaginável de minérios necessitados para o progresso da humanidade, desde os portadores de riqueza aurífera a outros radioativos e indispensáveis à indústria do porvir. E isso tudo, né, que ele fala, né, da Amazônia, né, e aqui ele não se refere só à Amazônia no Brasil, a Amazônia, toda a extensão da Amazônia ali, que pega uma grande parte do norte da América do Sul, ela é riquíssima, né, em minérios, em formas de vida. E é lamentável que a humanidade não entenda com a gratidão necessária a dádiva que a gente recebeu por essa região e a explora única e exclusivamente por fins financeiros, né? Sem se preocupar com o que ela tem de fato a oferecer para a gente. A humanidade só se preocupa com o que pode retirar dali para amealhar lucro, riqueza, mesmo que isso leve à destruição e à devastação dessa região. Isso é muito triste. Através dos tempos, a comunidade passou a socorrer os povos irmãos nossos das florestas que as habitavam nas fases iniciais do seu processo antropológico da evolução. Igualmente, é interessante, já se discutiu aqui essa coisa de povos primitivos, não primitivos, e ele fala aqui uma coisa interessante. Os povos que habitavam essas regiões nas fases iniciais do seu processo antropológico da evolução. Ele não fala em espiritualidade, ele fala no sentido de povos na Terra. São povos primitivos para o desenvolvimento daquela região, para o desenvolvimento da Terra. Mas ele deixa bem claro isso, processo antropológico. Ele, em momento algum, diz que esses povos iniciais, esses povos originais, eram primitivos do ponto de vista espiritual. Igualmente, não foram esquecidos aqueles espíritos que formaram os quilombos e mocambos, os chimarrones e as palenques, especialmente o quilombo de Curiaú, do Amapá,
o Quilombo dos Palmares de Pernambuco e todos aqueles escravos que fugiam buscando um pouso, uma vida digna. Tribos diferentes, de raízes muito antigas, que desceram da gloriosa Cordilheira dos Andes e prosseguiram na saga do seu crescimento para Deus e a vida. Outras comunidades específicas de distintas regiões encontraram naquela cultura os recursos para aplicarem nas suas edificações regionais. Seria como uma sede central para esparzir bênção por toda a América do Sul e algumas ilhas do Caribe. Por esta razão, foi eleita para recepcionar os chefes de grupos em atividades nas terras do Cruzeiro do Sul e dos países que lhe fazem fronteira ou não. Estavam chegando os representantes das atividades extraordinárias para receberem coletivamente as elucidações naqueles momentos relevantes da humanidade. Afrodescendentes, indígenas, xamãs de diversas tribos, inclusive de algumas não aculturadas, encontravam-se presentes. Guiados por abnegados mentores de diversas crenças religiosas, de modo a receberem orientações e aplicá-las conforme a capacidade de entendimento. Olha que interessante isso, né? Que para o homem desenvolvido, entre aspas, né? Isso principalmente no nosso mundo ocidental, essas culturas africanas, indígenas, essa forma de lidar com a espiritualidade, com as doenças, com os problemas, né? Xamãs, são considerados formas não só primitivas, mas como inúteis, né? Como fruto de quase que brincadeira de criança, coisa de povo primitivo. E elas são revestidas de uma força da natureza, de um elemento de espiritualidade inimaginável. E tem muito a trazer. Então, é só para reforçar essa ideia que se acha, né? Índio vive na floresta, comendo raiz da pesca, não sei o quê, é um povo primitivo. Antropologicamente, né, pode ser considerado primitivo em relação ao homem da cidade moderna. Isso mesmo porque os conceitos do homem moderno criam essa ideia, mas em termos de evolução cultural e espiritual, provavelmente esses povos estão anos-luz na frente das pessoas que habitam as cidades mais desenvolvidas do ocidente do planeta. Surpreso, vi chegar um grupo de nobres seres espirituais capitaneados pelo Marechal Rondon, o desbravador do oeste brasileiro, e outros vultos hispanos que haviam dedicado a existência no planeta às gloriosas histórias de heroísmo da sua fé religiosa e das suas conquistas espirituais em relação aos povos nos quais renasceram. Adentramo-nos, por nossa vez, e nos deparamos com milhares de convidados, centenas dos quais estavam reencarnados, separados pelas origens numa harmonia de cores e de sons que soavam no ar gentil. Nesse Comenos, os serviços de reprodução do som anunciaram a chegada do embaixador Ismael, que vinha participar da efeméride. Confesso que não pude sopitar a curiosidade e concentrei-me na entrada do recinto, pela qual uma elite de guias espirituais, entre os quais
José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, acolitava o doutor Bezerra de Menezes Cavalcante, que era conduzido ao imenso palco. Todos nos levantamos naturalmente, sem qualquer brilho desnecessário ou desordem, recebemos os emissários do mundo maior, emocionados e agradecidos. Encontrávamos-nos embevecidos ante o esplendor vibratório do ambiente. À mesa diretora sentaram-se alguns vultos históricos do Brasil e de outros países sul-americanos ao lado do Dr. Bezerra de Menezes. Nesse momento, pudemos ver no belo palco um grande coral infanto-juvenil, que encheu da magia musical em suas vozes angelicais em incomparável beleza. Ainda nos não acostumáramos com o esplendor da multidão, quando vimos uma luz multicor, em tons suaves, descer sobre o centro do cenário, numa névoa resplendente, e nela materializar-se, a pouco e pouco, o sublime espírito Ismael, mentor da brasilidade, aureolado de inconfundíveis luzes transcendentes. Um perfume de flores frescas. 8h30, né? Então vamos deixar aqui para chegar do Ismael para a semana que vem. Você vai hoje? Hoje eu posso fazer, hoje eu estou em casa. Tá bom. Hoje eu faço. Vou botar aqui a música. Tá, deixa eu botar aqui a musiquinha. Espera aí que eu estou ajeitando o toque. Beleza.